Ministério do Interior traça plano operacional conjunto para assegurar a quadra festiva de Natal e Novo Ano. O presidente da Federação da Guiné-Bissau enalteceu o trabalho dos jornalistas no processo de desenvolvimento do desporto nacional. Boa noite e seja bem-vindo ao Telejornal. O novo embaixador de Angola entregou as cartas que o acreditam como representante de Luanda junto do governo da Guiné-Bissau. Mário Augusto é o novo embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola na Guiné-Bissau. Apresentou esta quinta-feira as credenciais à Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo. Abordamos algumas questões relativamente às nossas relações de amizade entre os dois povos, o povo angolano e o povo guinense, que datam de vários anos. Falamos também sobre questões relacionadas com estreitamente relações de cooperação. Não é? Portanto, vamos ter que começar a trabalhar nos vários domínios, não é? Relações entre Estados, e julgo que a partir daí a partir de agora, temos as bases para começarmos a dar os passos que necessitamos para desenvolver os nossos dois países. O diplomata angolano falou da comissão mista a realizar entre Luanda e Bissau. São questões que nós deveremos levar depois para a mesa de negociações com a parte guinense, porque nós temos que realizar uma comissão bilateral, uma reunião da comissão bilateral, onde teremos a oportunidade de verificar ou revisitar todos os projetos que se tinham iniciado, não é? E foi devido a situações alheias à vontade de ambas as partes, houve a sua paralisação. O governo angolano tinha no passado projetos tais como a construção do Porto de Buba e o contrato de exploração de bauxite, o acordo que é agora rescindido pelo executivo guineense. É um dossiê e vamos ter que levar depois para as instâncias superiores, no sentido de, no âmbito do quadro da cooperação que nós vamos relançar ou redinamizar, provavelmente seja um dossiê para o qual nós também deveremos vir abordar. Mas, de momento, ainda não houve qualquer desenvolvimento à volta deste mesmo assunto. O embaixador Mário Augusto substituiu no cargo Daniel Rosa. O ministro da Administração Pública revelou que a função pública guineense está com excesso de servidores públicos. Mais de 4.000 funcionários foram bloqueados os seus salários no último recenseamento dos servidores públicos efetuado pela Direção-Geral da Administração Pública guineense, revelou o ministro da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social durante o balanço das atividades desenvolvidas pela sua direção. Segundo Cirilo Diallo, graças ao referido recenseamento dos servidores públicos, a administração pública guineense conseguiu descobrir que está com excesso dos funcionários. E como disse, é a partir dessa atualização que foi possível também criar um novo banco de dados. Entretanto, as informações dos efetivos, assim como de pensionistas, foram atualizadas nesse diagnóstico, o que permitiu à administração pública chegar ao mesmo número dos funcionários com o Ministério das Finanças, salienta o ministro. Na ocasião, Cirilo Diallo revelou ainda que, depois desse diagnóstico, foi possível calcular o número dos servidores que vão para a reforma nos próximos 5 anos e compreender a necessidade existente nos diferentes setores. De salientar que as novidades do novo Código de Trabalho, promulgado pelo chefe de Estado no mês de julho passado, foram enaltecidas pelo ministro da Administração Pública. Questionado sobre ingresso dos funcionários na função pública sem passar pelo concurso público, Cirilo Diallo reconhece que dantes era uma realidade na Guiné-Bissau, mas durante o ano 2022 foi estancado pela sua direção. Na mesma entrevista, Cirilo Diallo anunciou a construção de mais de 200 casas sociais no próximo ano 2023 em Safim, arredores de Bissau.
Para o próximo ano 2023, o Ministro da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social anunciou vários projetos em perspectiva, entre os quais destaque vai para a construção de mais de 200 casas sociais no próximo ano 2023 em Safim, arredores de Bissau, cujas obras já estão em curso. Na mesma ocasião, Cirilo Diallo anunciou a reabilitação do Centro de Formação Sem Fim e a construção de uma escola de educação e formação profissional no setor agrário em Cuntubel, no sentido de relançar a formação técnica e profissional. No capítulo das reformas na função pública, o titular da pasta abriu a possibilidade de aumentar a pensão mínima da sobrevivência no próximo ano e organizar uma conferência nacional sobre a reforma, na qual serão discutidos vários assuntos. Entretanto, no que tange à segurança social, Cirilo Diallo revelou que já está em manga o projeto de alargamento desses serviços para a área informal. O Ministério do Interior anunciou o plano operacional conjunto com vista a assegurar a quadra festiva de Natal e Novo Ano. 3.850 são números de efetivos das forças e serviços de segurança que irão assegurar a quadra festiva de Natal e passagem do ano. O plano operacional foi tornado público numa conferência de imprensa pelo Comissário Adjunto para a Área de Operações da POP. Prevemos, a nível de todo o território nacional, um total de 3.850 efetivos das forças e serviços de segurança, através do qual foi criado um comando conjunto que vai funcionar não só no setor autónomo de Bissau, mas também em todas as zonas do país. Isto quer dizer, na zona norte, zona leste e zona sul. O comando conjunto, como sabemos, é composto de diferentes forças e serviços de segurança, mas também fazem parte as forças de defesa. Situações inerentes aos furtos no mercado de Mandim mereceram a atenção de Salvador Soares. Acautelar de usar objetos que podem atrair os malfeitores em diferentes centros comerciais, nos mercados, e prevenir melhor para que não aconteça situações de mal. Quando alguém vai para o mercado fazer as suas compras, não portar joias e outros objetos. Acautelar com as carteiras. As senhoras que acautelam com as suas bolsas. A ocasião serviu igualmente para o primeiro superintendente alertar a camada juvenil e aos motoristas sobre respectivos comportamentos. De não usarem materiais que podem pôr em perigo a saúde e a vida dos outros. Isto quer dizer não portar as facas, lâminas e outros objetos que podem pôr em causa o bom convívio entre os jovens no momento das festas. Então, os condutores que evitem de excesso de velocidade, isso que é importante, excesso de velocidade, e também dos condutores que sabem que vão beber, evitarem de pegar nas viaturas, e quem pega na viatura para evitar de beber. A prevenção desta quadra festiva já teve início desde dia 14 do corrente mês e vai decorrer até dia 5 de janeiro do ano próximo. União de Produtores da Cadeia Avícola da Guiné-Bissau quer um espaço próprio para a implementação de uma feira permanente da avicultura no país. O pedido da organização foi tornado público pela Presidente numa entrevista exclusiva à nossa estação, cujo objetivo é falar da 5ª edição da Feira Avícola que está a decorrer na veterinária. De acordo com Genoveva, a iniciativa da Feira Nacional de Avicultura é para facilitar tanto os produtores como os consumidores a terem um espaço próprio para a venda e compra de aves nesta quadra festiva. Entretanto, a produtora realçou a importância de ter um lugar permanente para tal ação,
sendo que as aves são consumidas sempre. Como toda a organização, a União de Produtores de Cadeia Avícola também está a enfrentar dificuldades na produção, devido à subida de preços de produtos utilizados na criação de aves. Para a presidente de produtores de aves no país, esta subida reflete diretamente nos preços das galinhas. A Feira Nacional de Avicultura é um evento realizado todos os anos na veterinária, onde os produtores nacionais e consumidores podem vender e adquirir produtos avícolas durante a quadra festiva. Cerca de 118 membros da Associação de Defesa e Proteção das Empregadas Domésticas que trabalham em diferentes escolas públicas de Bissau foram supostamente despedidos sem justa causa. O presidente da Associação de Defesa e Proteção das Empregadas Domésticas denuncia que cerca de 118 associados que trabalham em diferentes escolas públicas de Bissau foram alegadamente despedidos, sem uma justificação convincente. Em conferência de imprensa, Seni Bakai Kassama afirma que as escolas em causa justificam o despedimento por causa de pouco número de alunos matriculados no presente ano letivo 2022-2023. Bakai Kassama pede a intervenção dos pais encarregados da educação, como também da Confederação Nacional da Associação Estudantil da Guiné-Bissau, por forma a encontrar mecanismos que ponham cobro à situação. Kassama denuncia ainda que há empregadas que anualmente recebem cerca de 15 mil francos CFA como pagamento dos seus serviços, o que considera de abuso e exploração laboral. Convidado a fazer balanço do ano 2022, o dirigente associativo considera-o de negro, sustentando que foram 12 meses em que se multiplicaram as denúncias de espancamentos e agressões físicas contra empregadas domésticas. Face a esta situação, a ANAPROMET projeta para o ano 2023 divulgar o Código Geral de Trabalho concernente ao trabalho doméstico, por forma a permitir o seu cumprimento cabal. Importa salientar que durante os 7 anos, a ANAPROMET fez várias denúncias, nomeadamente despedimento sem justa causa, salário em atraso, assédio sexual e agressões contra empregadas domésticas. Representante da OMS alertou hoje as autoridades sanitárias sobre a importância do controle e prevenção das infecções. São mais de 1.300 unidades de batas e cerca de 1.500 de álcool gel ofertados pela Organização Mundial de Saúde ao Ministério da Saúde Pública, destinados à prevenção e controle das infecções nas diferentes áreas sanitárias do país. A representante da OMS diz que o dom enquadra-se no âmbito do apoio da sua organização com o objetivo de reforçar a capacidade do Sistema Nacional de Saúde e adotar os técnicos de meios de proteção contra as infecções. Alertou ainda que agora a gente pouco se fala de Covid-19, mas a prevenção e controle das infecções devem estar sempre no centro das atenções das autoridades sanitárias. O secretário-geral do Ministério da Saúde Pública agradeceu o gesto da OMS. Clete Naisna assegurou ainda que os materiais ora entregues serão bem usados a bem da saúde pública. A Organização Mundial da Saúde alerta as autoridades sanitárias sobre a importância de controle e prevenção das infecções a bem da saúde pública. A coordenação da antena NOMAN na Guiné-Bissau ofereceu esta quinta-feira prendas e lanches aos meninos da casa de crianças em Jal, arredores do Safim. A direção da Antena Noma Guiné-Bissau ofereceu esta quinta-feira um lanche às crianças internadas na casa de acolhimento desta instituição, sito em Jal, nos arredores de Safim. A iniciativa, que visa proporcionar bem-estar aos pequenos para que possam sentir-se em casa, insere-se no âmbito da celebração do Natal, data que se assinala o dia de nascimento de Jesus Cristo. Adramante Sabali, diretor técnico da referida antena, afirma que nos últimos anos têm se diminuído casos de noma no país, sustentando que ainda persistem fatores ligados à doença, sobretudo a higiene oral. Niabali foi ainda mais longe, admitindo que a doença em questão pode ser contraída em circunstâncias diferentes e que a mesma não se limita apenas às crianças.
De acordo com este responsável, graças ao ONG Health Action Noma, foram realizadas no mês de julho deste ano 17 intervenções cirúrgicas ligadas a doenças no país. Para além da entrega de presentes, registrou-se durante a iniciativa solidária corridas, poesias e canções. O presidente da Federação da Guiné-Bissau enalteceu o trabalho dos jornalistas no processo de desenvolvimento do desporto nacional. Profissionais da imprensa desportiva nacional mobilizaram-se num jantar de confraternização oferecido pelo presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Carlos Alberto Teixeira. O objetivo, de acordo com Alberto Teixeira, visa reconhecer o trabalho que os homens da imprensa têm desenvolvido no processo de desenvolvimento do desporto e futebol em particular. Teixeira reconhece que a Federação sozinha não pode desenvolver o futebol sem que haja uma colaboração efetiva dos homens da imprensa. Daí, garante que, doravante, a imprensa desportiva passa a viajar com a seleção nacional em todas as suas deslocações. Sobre o assunto, o presidente da Liga de Clubes de Futebol, Dembo Cissé, mostrou-se satisfeito pela iniciativa e defende que a mesma seja extensiva à cobertura dos jogos do Campeonato Nacional. Entretanto, o presidente do Fórum de Jornalistas Desportivos da Guiné-Bissau, Irama Touré, convida o presidente Caíto no sentido de permitir que o Fórum tenha um lugar na tomada de decisões importantes para o desporto e futebol em particular. Importa salientar que o jantar contou com a presença dos analistas e comentadores desportivos. Vamos agora a um curto intervalo. Até já. Corajosa. Original. Resiliente. Inovadora. Ser fonte de vida. Mulher batalhadora, corajosa. Venha, esta conta poupança é para si. Coris Bank International, la banque autrement. De novembro é o Dia Mundial da Criança. É uma honra unir-me à Unicef e às meninas e meninos do mundo inteiro para dizer basta de divisão, não mais a discriminação, vamos nos unir para cada criança. Há apenas uma equipa quando se trata dos direitos das crianças. Esta é a equipa que todos devemos apoiar. Mostre-nos o seu apoio. Join us! A redução da taxa de exportação de castanha de caju ajudaria no escoamento deste produto, que se encontra ainda em grande quantidade no país. A situação da castanha de caju no país continua a preocupar as empresas exportadoras no que tange à alta taxa imposta pelo governo para esta atividade. Para a empresa JMS, a alta taxa de exportação é a principal causa de estagnação daquele que é o maior produto agrícola do país, que ainda está sem exportação de uma boa parte. No entanto, chefe da operação da JMS aconselhou as autoridades competentes a pensar na redução da taxa de exportação para facilitar o escoamento de castanha de caju, que se encontra no momento em grande quantidade nos armazéns.
De acordo com Khalifa, a próxima produção pode sofrer consequências negativas. Mesmo com as dificuldades, Khalifa disse que as atividades de exportação nunca pararam e assim será, mas garante que com as dificuldades vigentes não serão possíveis escoar quantidades almejadas. As crianças internadas na pediatria do Hospital Nacional Simão Mendes foram presenteadas com lanche de confraternização e presentes. O banquete foi proporcionado pela empresa JMS. Por motivo da quadra festiva, a empresa JMS SAR decidiu proporcionar às crianças internadas na pediatria do Hospital Simão Mendes momento de alegria com lanche e entregas de brinquedos. Segundo o responsável de operação da empresa, o objetivo é dividir com as crianças hospitalizadas um pouco de lucro que obtiveram durante o ano. A empresa sabe das dificuldades que cada família com criança hospitalizada enfrenta no tratamento. Por isso, decidiu apoiá-las, trazendo brinquedos para o serviço da pediatria. Khalifa da Silva incentiva as outras corporações a seguirem o mesmo exemplo, como forma de solidarizar com as famílias em apuros. O gesto foi elogiado pela enfermeira-chefe, que também convidou outras empresas a adotarem a iniciativa não só nas festas. Com este dom, JMS quer minimizar a preocupação dos pais das crianças hospitalizadas no Hospital Simão Mendes. Fica por aqui esta edição do Telejornal. Mas antes, aproveite para acompanhar, depois desta edição do Telejornal, 15 minutos de entrevista sobre o balanço do Ministério de Justiça, ou seja, os trabalhos realizados ao longo do ano 2022. Muito obrigada pela atenção, fique bem e até daqui a pouco.